pega teu celular, marca o QR Code, faz uma doação e ajuda a CIP nesse projeto junto com o Caça Fome, com o Lar das Crianças, com o MOVE 2035, a gente ajudar quem mais está precisando. No começo da pandemia, tinha um certo mito de que a pandemia ia atingir todo mundo de forma igual. Hoje, depois de mais de um ano de pandemia, a gente sabe que não é assim. E que as pessoas que já estavam em situação vulnerável foram afetadas de forma muito mais intensa. Moradores de rua, as pessoas em situação de carência, que não têm o que comer, pessoas perderam empregos informais, que com falta de circulação das pessoas nas ruas, ficou tudo muito mais difícil. Ajuda a CIP a ajudar quem mais precisa. Clica teu celular, faz uma doação, e nessa festa do dar, dá um pouco também. Tá bom? Vamos aqui. Minha conversa de hoje é sobre judaísmo e o direito das minorias. E eu aqui na minha apresentação, eu fui buscar um pouco sobre qual o significado da palavra minoria. Né? O que você acha que quer dizer minoria? Eu fui olhar no dicionário sobre o que quer dizer minoria. Então, olha lá. Minoria, né, o antônimo de maioria, vem originalmente do latim. A palavra minoria tem 3 significados no dicionário. A primeira é a condição do que é numericamente inferior ao outro. Então, um exemplo é, mesmo estando em minoria, enfrentaram a turma rival. Tinham 2 grupos, um tinha 10 pessoas, outro tinha 40 pessoas. O grupo que tem 10 pessoas está em minoria. Segunda definição, a parte menos numerosa de uma assembleia ou conselho deliberativo que não concorda com as ideias da parte mais numerosa. Então, isso é mais claro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o líder da oposição se chama o líder da minoria. Fomos minoria e nosso projeto não passou. Isso é especificamente em algum lugar que vai ter uma votação. E terceiro significado, que vem da antropologia e da sociologia, subgrupo existente dentro de uma sociedade que se considera ou é considerado diferente do grupo maior ou dominante, em razão de características étnicas, religiosas ou de língua, costumes, nacionalidade, etc., e que por essa razão não tem os mesmos direitos ou as mesmas oportunidades que o grupo majoritário, ou é alvo de discriminação ou preconceito. Frequentemente empregado no plural, lutar pelos direitos das minorias. Se a gente pensar do ponto de vista numérico, as mulheres da nossa sociedade são maioria. Dependendo do país, as mulheres são 51%, 52%, mas elas são um pouquinho mais da metade. Mas do ponto de vista do poder, as mulheres são claramente minoria. Tá certo? Tanto que agora está em estudo criar cotas para as mulheres. Não se sabe se é nos partidos, como existe hoje, nas listas que os partidos põem, não tem que ser no resultado final, no resultado das eleições. De qualquer jeito, isso só reflete o fato de que as mulheres são minoria do ponto de vista de poder, apesar de não serem minoria do ponto de vista numérico. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns casos de como minorias, nesses 3 sentidos, foram tratados nos textos e na história judaica. Caso 1, um caso de defesa da minoria. Caso super clássico, nós rabinos adoramos falar sobre essas histórias, e aqui a gente tem vários textos, certo? Que falam, não me engane ou oprima o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra de Mitzrayim, ou vocês devem amar o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra de Mitzrayim, a mesma lei se aplicará ao cidadão estrangeiro que mora entre vocês. Essa ideia do estrangeiro, o estrangeiro é o outro, tá certo? Quando a gente fala de eu e nós, o estrangeiro é aquele que nem nós é. Né? É o outro por excelência, é o sujeito, a vítima da opressão. Em algumas situações, o estrangeiro vem junto com outra categoria de oprimidos, que inclui a viúva e o órfão. Aí falam, em geral, o estrangeiro, a viúva e o órfão, que é essa categoria com a qual a gente precisa ter empatia. Aí você pode falar, então, do ponto de vista de poder, o estrangeiro é a própria definição da minoria. Aí vai falar, Rogério, você pegou os únicos 6 casos que tinha aqui. Então, aqui é um texto do Talmud, que diz, foi ensinado em outro texto, que Rabi Eliezer o Grande dizia que a Torá nos alerta em 36 lugares
para não oprimir o estrangeiro, e tem quem diga que são 46 lugares. Não existe nenhum outro conceito na Torá repetido tantas vezes quanto a ideia de não oprimir o estrangeiro. Então, essa é a ideia da Torá saindo em defesa da minoria. Então, aqui a gente tem um caso claro na tradição judaica em defesa da minoria. Será que vão ser todos assim em defesa da minoria? Não sei. Vamos ver. O próximo é talvez a passagem mais famosa do Talmud. Mas hoje eu quero ler essa passagem por um motivo diferente. Mas a história chama o forno de Achenai. E a ideia é que é um forno que é feito de anéis, como esse aqui da imagem. E dependendo se a gente acha que a pergunta é quando esses anéis estão prontos, quando ele constitui uma unidade e está pronto, né? Tem areia aí no processo. Então, quando eles estiverem pronto, quando o forno estiver pronto, ele pode adquirir impureza, mas quando ele não estiver no processo de ficar pronto, ele não pode adquirir impureza. É uma questão técnica que está sendo debatida, e aí a gente não precisa entrar no detalhe da questão. Nós aprendemos em uma Mishnah. Mishnah é o primeira compilação dos ensinamentos orais, compilado ao redor do ano 220 da Era Comum. Então nós aprendemos uma Mishnah que um forno é feito com discos separados de argila, colocando um sobre o outro, coaré entre os discos. Rabi Eliezer considerava este forno puro, enquanto que os outros sábios declaravam que ele era ritualmente impuro. Quer dizer, Rabi Eliezer achava que todas as pedras eram soltas, e, portanto, ele não adquiria impureza, porque ele nunca estava pronto, mas os outros rabinos achavam que ele ficava pronto. Então a questão é, se você colocar um porco, se colocar alguma coisa que é impuro, se ele adquire impureza, os sábios diziam que sim, Rabi Eliezer dizia que não. Eles chamavam esse forno de Achenai e o declararam ritualmente impuro. Foi ensinado numa baraita. Nesse dia, Rabi Eliezer usou todos os argumentos imagináveis, mas os rabinos não aceitaram nenhum deles. Finalmente, ele disse para os rabinos: se a Alahá, se a lei judaica for de acordo com a minha opinião, deixa esse pé de alfarroba aprová-lo. Ele apontou para uma árvore e falou: quer ver como é que eu tenho certeza? Preciso eu que vou dizer. A árvore vai dizer. E aí o que aconteceu? A árvore soltou do solo, se moveu 100 cúbits. Um cúbito é isso aqui. Então, um cúbito é mais ou menos 40 centímetros. Então, 100 cúbits se moveu uns 40 metros. E tem umas pessoas que dizem que foram 400 cúbits, quer dizer, 160 metros. Uma árvore se mover sozinha 160 metros é um montão de distância do lugar onde ela estava. Eles disseram: não se pode trazer um argumento através de uma árvore. Eliezer, você acha que você tem razão? Cara, senta aqui e debate com a gente. Não vem fazer mágica de uma árvore que vai andar aí um montão e você vai achar que a árvore andou. Você tem razão? Aí o Rabi Eliezer disse: você quer ver? Se eu tiver razão, então deixa esse rio provar. E aí o que aconteceu? O rio mudou de direção e começou a correr morro acima. Aí a mesma coisa aconteceu. Tá certo? Eles disseram: você não pode provar teu argumento através do rio. Cara, você quer provar teu argumento? Senta aqui e debate com a gente. Aí, Aí o Rabi Eliezer disse: se eu tiver razão, sabe quem vai provar? As paredes do Beit Midrash, da academia rabínica. E aí o que aconteceu? As paredes começaram a se inclinar. Mas aí o outro rabino, Rabi Yoshua, disse para as paredes, uma bronca. Ele falou: o que vocês têm de se meter aqui com a briga aqui dos rabinos, cara? Para quieta, parede, a briga não é tua. E aí as paredes pararam e elas ficaram inclinadas para nem fazer uma ofensa para Rabi Eliezer, que pediu para elas caírem, nem para Rabi Yoshua, que falou para elas pararem. Então elas nem voltaram para o lugar, nem elas terminaram de cair. Elas ficaram lá paradinhas desse jeito, inclinadas. Então, Rabi Eliezer, já irritado dessa história, chega e fala assim: se a Alahá for de acordo com a minha opinião, que Deus prove. E aí vem uma voz, uma batcola, uma voz divina, e fala assim: por que vocês estão discutindo com Eliezer? Ele sempre tem razão em todas as discussões que vocês têm aí de lei judaica, o Eliezer sempre tem razão. Por que vocês estão brigando com ele? Rabi Yoshua levantou e protestou e falou: Loba Shamayim Hi, a Torá não está mais nos céus. O que quer dizer ela não está mais nos céus? Rabi Ermiá disse: a Torá já foi entregue no Monte Sinai,
e nós não prestamos atenção a vozes vindas do céu. Quer dizer, no momento que Deus deu a Torá passa a ser dos humanos, e quem decide como interpretar a Torá são os humanos, no caso, os rabinos. Não vem Deus agora dizer como é que tem que interpretar a Torá. E Rabi Irmiyah ainda argumenta, ele fala, porque você, Deus, escreveu na Torá, que você deu no Monte Sinai, Aharei Rabim Lehatot, você tem que seguir a opinião da maioria. Rabi Natan, então, nisso, os rabinos deram fora em Deus e falou, Deus, você escreveu lá que é para seguir a opinião da maioria, agora não vem você aqui querer dar uma de dono da bola e você que vai determinar as regras. A gente vai votar aqui entre os rabinos. Rabi Natan encontrou o profeta Elial e perguntou para o profeta Elial o que Deus fez nessa hora, cara. Os rabinos eram mega de um fora em Deus, como Deus reagiu. E aí Elial disse, Deus riu com alegria e disse, Nitzhuni Banai, meus filhos me derrotaram. E eles disseram, naquele dia, eles trouxeram todos os objetos que Rabi Eliezer tinha declarado ritualmente puros e queimaram eles no fogo, e eles votaram, excomungaram Rabi Eliezer. Então olha essa história que incrível, Rabi Eliezer está na minoria, mas Rabi Eliezer é a minoria que tem razão. Deus mandou uma voz e falou, o que vocês estão brigando com o cara? É óbvio que ele tem razão. Mas nesse caso, ele é derrotado, ele é humilhado. Essa história continua, essa história tem um fim trágico, mas o fato de Rabi Eliezer ser minoria, ele foi completamente tratorado, tá certo? Passaram por cima de Rabi Eliezer, não quiseram nem saber, cara, você está na minoria, você não tem direito nenhum. Então, o primeiro caso falava que a minoria é a minoria de poder, e fala, você tem que tomar conta de quem está em minoria de poder. Esse aqui é o segundo caso, é a minoria numa assembleia, tá certo? Então tem um grupo de rabinos discutindo, e um deles tem uma opinião, e aqui o que esse texto está dizendo é, se você estiver na minoria, so sorry. O terceiro é por que a opinião da minoria está registrada no Talmud e na Mishnah, na Gemara e na Mishnah, no Talmud em geral. E por que registramos a opinião da minoria quando a Halachá deve ir pela opinião da maioria? Para que se um tribunal no futuro preferir a opinião da minoria, possa depender dela. Nenhum tribunal pode anular a decisão de outro tribunal, a menos que seja maior em sabedoria e maior em número. Se for maior em sabedoria, mas não em número, ou em número, mas não em sabedoria, não pode anular sua decisão, a menos que seja maior em sabedoria e em número. Quer dizer, é muito difícil um tribunal mudar a decisão de um tribunal anterior. Mas, de qualquer jeito, a tradição judaica registrou a opinião da minoria, e no Talmud está lá dizendo, esse aqui tem opinião A, esse aqui tem opinião B, esse aqui tem opinião C, esse aqui tem opinião D, eles debateram, tem lá o registro dos debates, muitas vezes, e no final venceu a opinião C, mas a opinião A, B e D continuam lá registradas. Por quê? Porque a gente não tem certeza de que o consenso que se estabeleceu agora vai continuar. Talvez os ventos mudem, e talvez a opinião de qual é a maioria e qual a minoria mude. E se a opinião mudar numa situação que você tem um tribunal que tem mais juízes e que tem um consenso de que tem mais sabedoria, então eles podem reverter a decisão de um tribunal anterior. A conduta, a gente viu que a conduta dos judeus, quando a história era do estrangeiro, era uma conduta generosa. Nem sempre foi assim generosa. Então, aqui conta Flávio Josefus, que é esse historiador que era judeu, era um general judeu, e passou para o lado dos romanos. Ele foi um traidor da causa judaica, mas ele era esse historiador. E ele conta, olha isso aqui no segundo parágrafo, Josefo, a principal fonte a respeito da expansão, uma expansão do reino da Judéia, fornece apenas informações vagas sobre as causas e o processo desse conjunto de eventos históricos. João conquistou o primeiro território ao longo do Rio Jordão, que aparentemente não conseguiu reter, provavelmente porque a margem leste do Jordão era reivindicada também pelo reino nabateu, cada vez mais poderoso. Ele então marchou contra os vizinhos do norte dos judaítas e os samaritanos, conquistando sua principal cidade, Shem, e destruindo seu templo no monte Gerizim, nos arredores de Shem.
Evidentemente, os samaritanos, que eram israelitas, deveriam mudar sua lealdade religiosa para o Templo de Jerusalém, e em troca seriam considerados pela autoridade da Judéia como judeus. A conquista dos idumeus por João também parece ter acontecido mais tarde, relatado por Joséfo. Essas pessoas eram descendentes dos edomitas bíblicos, que se estabeleceram no sul da Judéia, quando sua terra natal tradicional, ao sul do Mar Morto, foi infiltrada por tribos árabes. Como os samaritanos, os edomitas e idumeus tinham uma história de séculos de relações próximas com os judeus, cujos estágios mais antigos se refletem nas histórias bíblicas. E aí o que aconteceu? Os judeus falaram, vocês querem ficar aqui? Os judeus da Judéia, vocês querem ficar aqui? Precisa se converter, precisa virar judeu. E olha aqui, e eles já eram circuncidados. Visto que a circuncisão é evidentemente um requisito inescapável para a entrada de homens na comunidade de Israel, o fato de que os idumeus talvez já o praticassem, obviamente facilitou sua conversão. No entanto, alguns idumeus fugiram para o Egito, e alguns dos que ficaram para trás permaneceram secretamente devotados à sua religião ancestral. Para mim, leio essas histórias, me lembra muito das histórias de cristãos novos, dos judeus na Península Ibérica, convertidos à força pela Inquisição, alguns dos quais disseram que viraram cristãos, mas mantiveram as práticas judaicas. E a gente precisa reconhecer que nossos antepassados nem sempre foram generosos ou tolerantes com as suas minorias. Então tem uma prática judaica que também não é tudo isso para a gente se orgulhar. Um outro caso, esse é um caso mais recente, foi levado uma pergunta para o rabino de Chernivtsi, na Ucrânia, por um sábio não judeu, que achou que era um absurdo, que tem uma regra que diz que se uma corte suprema tiver um caso, são 70 membros, se os 70 membros concordarem, a decisão está anulada. Precisa ter pelo menos uma decisão contrária. E aí o rabino de Chernivtsi respondeu, eu lhe respondi que essa regra está correta e é muito justa, conforme foi esclarecido em um livro de um sábio não judeu da antiguidade, na sessão em que tratava de política, um parlamento que não tem uma minoria que se opõe à maioria, não cumpre sua missão e precisa escolher novos membros. Nesse sentido, tendo em vista que é da natureza humana errar, não apenas uma pessoa individualmente, mas também um grupo de muitas pessoas pode errar em assuntos muito importantes. Portanto, é necessário esclarecer a verdade através do debate entre as distintas opiniões, no qual representantes dos diversos pontos de vista façam um esforço para defender suas ideias, trazendo argumentos e provas que comprovem a sua opinião e refutem a opinião do seu oponente. E se depois de ouvir as opiniões e as provas contrárias, a maioria concordar em uma opinião, então a questão está esclarecida como a verdade. Quer dizer, um tribunal que não tem alguém que traga uma opinião diferente da maioria, a decisão não vale. Por quê? Porque é fundamental que o debate de ideias aconteça no tribunal para garantir que a decisão foi justa. E hoje em dia, pessoal, como a gente trata as minorias nas nossas sociedades? Em particular, eu acho que no Brasil a gente está cada vez piorando o tratamento que a gente dá às minorias. Que lições dessas experiências judaicas podem nos ensinar? Deixar essas perguntas com vocês. Daqui meu Chag Sameach para cada um de vocês. O QR Code voltou aqui para a tela. Pega o teu celular, marca o QR Code, faz uma doação, permite que a CIP ajude a tratar da questão de falta de dignidade das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Ajuda a CIP a distribuir cestas de alimentos e kits de higiene para quem mais está precisando. Pessoal, boa noite. A próxima aula aqui é o shiur do Rabino Ruben. Rabino Ruben vai falar sobre passagens do Talmud, lida juntos com o filósofo Levinas. Vai ser super interessante, falando quando é justo a gente ajudar mais a quem está próximo. Fiquem bem, se cuidem.